Queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos o sexto domingo da Páscoa, nesse mês tão bonito, o mês de Maria, e nós aqui em Miradouro iniciamos também as comemorações para a novena em honra à padroeira Santa Rita de Cássia. O evangelho deste sexto domingo da Páscoa, ele é tirado do livro de João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Ele é continuação do evangelho que a gente leu na semana passada. E ele está dentro do contexto da Santa Ceia. O João fez questão de registrar as conversas que aconteceram enquanto Jesus e os discípulos ceavam naquela que nós batizamos como a última ceia. Foi o último encontro de Jesus com os discípulos. Quantas coisas bonitas Jesus falou, prometeu e mostrou para os apóstolos ali, naquele último encontro. E hoje, Jesus continua a sua catequese. Ele vai então dizer que existe uma maneira da gente medir o amor. O amor é a lei que Jesus vai deixar. Esta é a nossa maior obrigação de cristãos, é o amor, né? Às vezes a gente briga, às vezes a gente fica de mal, né? Como a gente fala, às vezes a gente fica com raiva, mas nada na vida de comunidade de fé deve ser maior do que o amor, né? Toda comunidade onde as diferenças forem maior do que o amor tem algo de errado, né? A gente não conseguiu ainda permanecer nesse Cristo ressuscitado que ilumina a nossa vida, que nos tira dos nossos esconderijos. A forma da gente permanecer no ressuscitado é o amor. Então hoje Jesus vem trazendo esse ensinamento. Como que nós podemos viver essa experiência do ressuscitado de maneira tão forte que sempre apareça como fruto de nossos encontros, de nossas relações, o amor, e não as intrigas, as confusões, as birras, nada disso, mas o amor, esse é que deve permanecer em primeiro lugar. Então Jesus dá hoje essa regra, essa dica. Se vocês permanecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, aí sim vocês estarão me amando. Essa vai ser a nossa prova, é guardar os mandamentos do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o modo da gente permanecer em Jesus. E aí Jesus está dizendo que essa permanência vai trazer benefícios espirituais para a nossa vida, que Ele mesmo vai nos dar. O primeiro benefício é que Ele será o nosso primeiro e único intercessor. Eu intercederei ao Pai, eu rogarei ao Pai por vocês. Se permaneça nos mandamentos de Cristo, este guardar os mandamentos de Cristo, esse amor que a gente agora vai se esforçar por viver, ele vai nos trazer este benefício espiritual. Jesus será o nosso intercessor, ele é quem vai rogar ao Pai por nós. E o que ele vai pedir ao Pai? Que ele nos dê um outro defensor. Ou seja, se ele vai nos dar um outro, é porque nós já temos um lá no céu. Jesus é o nosso intercessor junto do Pai. Ele é o nosso defensor. Agora ele vai pedir para Deus nos dar outro defensor aqui na terra. E esse defensor é o Espírito Santo. E o que esse defensor vai fazer? Ele vai fortalecer as nossas forças para que a gente seja capaz de permanecer, em Cristo e o Cristo permanecer em nós. As leis de Deus, a nossa humanidade não vai mais se sobrepor sobre a permanência de Jesus, E a segunda coisa que ele vai nos dar é o Espírito da verdade. A gente até hoje vive sobre o véu da mentira. O inimigo facilmente consegue nos enganar com suas mentiras, com os seus engodos. Mas agora, o outro defensor que Jesus vai pedir ao Pai que nos dê, porque nós o amamos e permanecemos no seu amor, ele vai nos ensinar o Espírito da verdade. Aquela mentira que foi contada lá no paraíso para Adão e Eva e fez com que eles também se tornassem mentirosos. Deus havia prometido, olha, vocês podem comer de todas as árvores do paraíso,
Esta foi quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, né? Não era só o fruto, não. Toda a árvore era comestível e Deus só pediu. Agora, da árvore do bem e do mal, não toqueis nesta árvore, né? Senão vocês vão morrer. Se vocês comerem, para que comer desta árvore? Vocês têm todas as outras. E a serpente, quando chegou com Adão e Eva, chegou com essa mentira. É verdade que Deus vos impediu de comer das árvores? E a Eva já veio então minimizando a ordem de Deus. Não, Deus disse que a gente podia comer dos frutos, né? Mas da árvore do paraíso a gente não podia tocar. E a serpente então engana Adão e Eva, e eles passam a acreditar naquela mentira. Isso nunca mais vai acontecer. O outro defensor, que é o Espírito Santo, ele vai nos dar a capacidade de discernir o que é a verdade, o que é a mentira, e fazer opção somente por aquilo que é a verdade, porque o outro defensor é o Espírito da verdade, e essa distinção não é para o mundo. Jesus está dizendo: o mundo não é capaz de receber esse Espírito da verdade, porque não vê e nem o conhecem. Só quem ama Jesus, quem se deixou iluminar pelo Cristo ressuscitado, é capaz de conhecer. Só quem se deixou iluminar pelo Cristo ressuscitado é capaz de permanecer junto de Jesus, é capaz de amar, é capaz de deixar as diferenças de lado, não fica carregando peso, não. Então, essa promessa bonita de Jesus, de que Ele não nos deixará órfãos. E quando a gente lê hoje a primeira leitura, tirada de Atos 8, de 5 a 17, a gente vê isso acontecendo. Os discípulos, eles estão trabalhando, os apóstolos, eles estão evangelizando, convertendo pessoas, fazendo a comunidade crescer, porque eles não se sentem órfãos, eles não estão sozinhos, eles não precisam de ninguém que os oriente, o próprio Espírito Santo permanece neles, o defensor que Jesus está rogando ao Pai constantemente, e ele vai mostrando o caminho, ele vai iluminando. Então é bonito ver como que a igreja está dinâmica, o Tiago pregando, convertendo, os apóstolos descobrindo e enviando pessoas para confirmar o trabalho um do outro. Não tem disputa, não. É todo mundo trabalhando junto nesse trabalho bonito, de muita unidade, de muito amor. E na segunda leitura, o São Pedro, ele está fortalecendo essa ordem, este mandato. Ele sabe que a nossa vida é cansativa, é cheia de altos e baixos. Então São Pedro, na segunda leitura, começa fazendo este convite: santificai os vossos corações, em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Olha que bonito, né? Então a gente tem que estar sempre pronto, e a cada dia a gente saber dar a razão. Por que nós amamos Jesus? Eu não sou católico porque a minha mãe quis, o meu pai mandou, o meu filho precisa de mim. Não, eu sou católico porque eu amo Jesus. Jesus é o meu intercessor. Depois que eu encontrei com Jesus, eu consegui mudar a minha vida, deixei de lado as reclamações, e agora eu sei viver de outra maneira, mais leve, mais tranquila. Eu sinto o amor de Deus crescendo na minha vida, eu posso fazer coisas, eu tenho tanta instrução na minha vida do próprio Espírito Santo. Então São Pedro continua: fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que vos difamam, aqueles que vos difamam, pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Então, quanta coisa bonita que São Pedro nos ensina nessa segunda leitura. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta semana, vamos aclamar a Deus, porque Ele já está preparando a volta do Filho para a eternidade, mas Ele não nos deixa órfãos. Ele cuida de cada um de nós. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e pela intercessão de Santa Rita de Cássia, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.